Fala, galera da Connection, a gente está começando mais um depoimento aqui com os estudantes da Connection Austrália. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar nosso querido casal Peterson e Samantha, daqui de Queensland. Olá, gente, tudo bem? Olá, galera, tudo bem? Tudo certo. A gente queria primeiro agradecer vocês pela participação aqui em dar esse depoimento aqui para a Connection Austrália. E a gente queria que vocês começassem contando um pouco da história de vocês, quando vocês chegaram aqui na Austrália e o que vocês tinham em mente, qual que era o objetivo na época que vocês chegaram aqui. Tá bom. A ideia inicial foi por conta de uma vontade própria minha de estar melhorando a questão do idioma, né? Ter essa possibilidade de fazer intercâmbio. E no meados, próximo do final de 2016, eu vi a oportunidade de realizar esse projeto. Conversando com Samantha, no momento a nossa filha tinha 3 anos, uma menina morena, e aí desenhamos esse projeto para que toda a família viesse passar a experiência de um ano morando na Austrália. Certo. Chegamos aqui por volta de fevereiro de 2017 e estamos até hoje. É importante mencionar que inicialmente não tínhamos assim, intenção alguma de permanecer no país. A intenção inicial era melhorar o inglês e retornar ao Brasil. Sim. Mas muito Samantha aqui, nos primeiros meses, já sentiu a diferença, muito na questão da cultura, né? Do comportamento, sociedade, e ela se familiarizou mais rapidamente do que eu, e aí decidimos aí traçar um objetivo para chegar até o final da residência. Certo. Sim, pode falar. É a qualidade de vida aqui, né? Eu como mãe e como mulher, a gente percebe uma diferença muito grande na qualidade de vida aqui. E eu me apaixonei por Brisbane e sou apaixonada por Brisbane. A gente não mora lá agora, né? Não estamos morando lá, mas eu continuo apaixonada por Brisbane. E é isso, assim, é uma aventura que nunca acaba. Exatamente. Imagina ter vindo com a família, né, para cá, deve ter sido muito mais, assim, uma aventura muito maior. Eu ia perguntar para vocês são da Bahia, né, no Brasil? Sim. De Salvador Isso. mesmo? Isso. Eu E sou de uma aí... cidade próxima, Massari, mas estruturalmente somos de Salvador. Eu sou de Salvador e ele é de 40 minutos de distância de Salvador. Ah, pertinho. E aí, quando então vocês vieram para cá com a intenção só de ficar um ano, só para ter uma experiência nova em um outro país. Mas aí acabaram se apaixonando pelo país, aí falaram, não, agora eu quero ficar, e começaram a traçar um caminho para tentar uma residência permanente, tentar ficar aqui por um período maior, né? E como que vocês chegaram, então, até a Connection Austrália? Bem, quando a gente despertou em nós esse desejo de permanecer, a gente começou a buscar informações. Daí chegamos, o próximo passo é a gente fazer um curso, se qualificar, que possibilite você permanecer no país. E conversando com outro, foi definido que seria melhor ter uma opinião de um agente de imigração. Após a agente de imigração, a gente chegou... o agente de imigração é importante você ter uma agência e possa estar te orientando nesse processo. E conversando com alguns amigos do meu trabalho anterior... Na verdade, Rafael, né? Sim, mas além de Rafael, tinha outros também que foi e são clientes da Connection. Me foi apresentado a pessoa do Ederson, do Ed, e ele foi bastante recomendado. E daí a gente, basicamente, com um projeto ainda meio que verde, maduro, conversamos, e daí ele nos orientou com todo o know-how, com toda a expertise que ele tem. E aí
com toda a paciência que ele tem. Vocês têm, na E aí verdade. seguimos com a parceria aí com a Conexo, um pouco mais de 2 anos aí, a gente trabalhando lado a lado. E eu posso afirmar, Bia, que o papel do Ed foi fundamental, assim, com relação não só como um agente, mas pelo diferencial que ele se colocou, porque quando a gente sai do nosso país, a gente perde toda a conexão, né? Sim. Então, você se sentir suportado, acolhido, né? Ter um profissional que vá lhe atender mais do que a sua expectativa, isso é muito importante. Então, foi isso, e tanto que o Ed nos auxiliou bastante com relação... A gente tem uma filha, na época, como eu mencionei, chegamos aqui, ela ia completar 4 anos, hoje ela tem 8, e, claro, se você pensa em vir para a Austrália, se você tem filhos abaixo no período ainda de escolar, você precisa estar matriculando ele, você é obrigado a matricular ele. Então, esse processo era desconhecido para a gente e a gente contou com todo o know-how e todo o suporte da Connection através do Ed. Sim. E o Ed também ele já está acostumado, assim, a Connection, no geral, já está mais acostumada a fazer vistos, né, para famílias. Então, já tem esse conhecimento desse processo, como você mesmo falou, né? Vocês vieram para cá com uma filha pequena na época, hoje ela já está com 8 anos. Então, se matricular é um processo burocrático também, né? Envolve vir para cá com a família inteira, envolve questões burocráticas que às vezes a gente nem imagina, né? Coisas que no Brasil a gente resolve naturalmente, mas aqui na Austrália é um outro procedimento, são outras etapas. E eu queria perguntar para vocês também como foi ter vindo para cá com a família toda. O que vocês sentiram? Quais foram os baques que vocês sentiram? Principalmente essas questões também burocráticas que envolvem a mudança em família. Enquanto a escola, a gente ficou um pouco com medo no início, justamente porque a língua assusta, por mais que Peterson tenha estudado, mas quem está aqui sabe que para você adquirir um domínio maior da língua leva tempo, não é só uma questão de estudo, é uma questão de tempo mesmo, né? Para você adquirir segurança. Então, tinha a questão da língua, tinha a questão dos procedimentos que você falou, que não são iguais, assim, são muito mais simples, na verdade, aqui é tão simples que você acha que está fazendo alguma coisa errada, que você não entende como é que pode ser tão simples, mas é um simples que a gente não domina, e que Ed foi fundamental, porque assim, ele tomou conta como se fosse para ele, então ele entrou em contato com o governo para a gente, o primeiro contato foi através dele, para a gente acessar as taxas que tinha que pagar, os documentos que tinha que enviar, tudo ele intermediou. E assim, eu queria que isso ficasse bem claro que ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ele fez isso como uma amizade, uma cortesia, assim, ele foi muito parceiro, sabe? Porque ele enxergou o que a gente estava precisando, estava emocionalmente comprometido com isso, e aí ele ajudou do início até o fim, até no momento que a gente nem estava assim tão vinculado, eu precisei de suporte com ele para fazer essa transição de um visto para o outro, e ele estava ali, sabe? Eu perguntava, ele ia atrás, ele sempre ajudou. Tudo que a gente precisou em relação à matrícula de Morena na escola, todas as coisas assim que a gente surgia dúvida ou insegurança, ele sempre ajudou, ele sempre foi muito amigável, sempre foi muito companheiro mesmo. Que legal saber disso, gente. E para vocês também, como família, assim, o processo de adaptação demorou para vocês se adaptarem, num geral, assim, com uma filha pequena, até mesmo a Morena, filha de vocês, na escolinha, como que foi nesse sentido para vocês? No início é difícil, porque Morena não dominava o inglês, e para interagir com outras crianças é muito, assim, é um pouco assustador, mas também é muito prazeroso quando a gente consegue enxergar a evolução deles, quando a gente consegue enxergar que eles estão num ambiente... Hoje em dia eu digo que
Morena é mais australiana do que brasileira, porque a primeira língua dela é o inglês, ela troca muito o inglês com o português. E quando eu olho para trás, que eu chorava, porque eu via a dificuldade dela interagir com outras crianças, e hoje ela me corrige o tempo inteiro, minha pronúncia. Caraca. Então, é muito prazeroso. Assim, emocionalmente, você tem que estar preparado para o baque, porque é complicado, porque eu trabalhava no Brasil, ele trabalhava, a gente tinha alguém que ajudava a gente, tinha nossos parentes, nossas mães que davam aquele suporte, né, babá e etc. E aqui a vida é diferente. Então, assim, eu recomendo todo mundo que quer vir, porque é um país incrível, é uma experiência maravilhosa. Se você me perguntar, você faria de novo? Faria, porque não me arrependo. Mas você tem que vir com um emocional preparado, porque não é fácil. O primeiro ano de Austrália é para os fortes. Os primeiros anos acho que são os mais difíceis para todo mundo, né? Não tem como. E acho que essa questão, né, que você falou que a sua filhinha hoje até corrige você. Eu acho que para as crianças eles aprendem muito mais rápido, né? Às vezes eles pegam as coisas mais rápido. Então isso também pode fazer a diferença para quem pensa em vir para a Austrália ou se mudar de país com a família toda. Isso também pode fazer a diferença, vir com os filhos menores para poder ter uma adaptação talvez um pouco mais fácil, uma aprendizagem mais tranquila, né? Digamos assim. Isso. E fazia parte também, acho que quando a gente traçou o plano, fazia parte também contemplar, ainda que fosse por um ano, contemplar a possibilidade de toda a família ter essa experiência de um contato diferente e naquele curto período a Morena ter a possibilidade de ter o contato com a língua. E isso é muito importante. Como pai, eu posso garantir que é um dos melhores presentes, é a melhor preparação que você pode dar para um filho seu, e você vê o seu filho assim desenvolvendo habilidades e que eles lá na frente com certeza vai ser bastante utilizado e requisitado, né? Eu acredito que quando você se torna uma família de imigrantes, você proporciona para o seu filho a habilidade de ser flexível e adaptável, porque ele vai ser forjado em muitas dificuldades emocionais e físicas, assim, de privação mesmo, porque existe uma adaptação financeira e existe uma adaptação emocional, né, de estar longe das pessoas que são os vínculos familiares, mas você cria um ser humano adaptável, flexível e com um sentido de empatia, de compaixão muito grande, sabe? Hoje ela está aprendendo a língua dos sinais aqui na Austrália, e aí você vê cada descoberta assim que talvez se a gente permanecesse na nossa zona de conforto no Brasil, a gente não teria acesso, entende? Exato. Então, assim, é um desconforto que a gente aprendeu a conviver. A gente entende que hoje o desconforto é necessário para a gente estar sempre andando em frente. Com certeza, eu também acredito muito nisso. Eu acho que esse é o grande diferencial de fazer o intercâmbio, né? Você aprende e se redescobre cada vez mais, né? Como pessoa ou em família, você vê a evolução. Eu acredito que vocês também podem ver em casa mesmo aí a evolução como casal, com a filha, de diversas maneiras. Isso é muito bacana mesmo, né? É a recompensa no final, né? Do intercâmbio em si. E, Sim. Peterson, conta para a gente também um pouquinho sobre os cursos que você realizou aqui na Austrália, os cursos que você estudou e a sua área também de formação. Perfeito, perfeito. Minha carreira era toda formada, feita, na verdade, no campo de engenharia ambiental e segurança do trabalho. Uhum. Pouco mais de 10 anos eu tenho trabalhado lá no Brasil e eu me vi assim por atuar na questão de engenharias e trabalhar bastante em multinacionais, eu me sentia assim meio ainda travado com relação ao idioma. E daí nasceu, sempre eu tinha esse desejo. E acreditando muito que a engenharia ambiental hoje ela é uma engenharia muito presente e muito pautada nos dias atuais.
porque hoje a gente tem que pensar na questão da sustentabilidade. Rapidamente é você respeitar o ciclo natural das coisas, você utilizar os recursos da maneira mais sustentável possível. E a Austrália, ela fomenta bastante essa questão da sustentabilidade. Ela tem um ecossistema muito rico, muito parecido com o Brasil, muito diversificado, e essa questão energética também. E eu tive a oportunidade de traçar nesse processo, após a primeira chegada aqui, de fazer cursos relacionados ao meu background, minha formação. Então, com o suporte da Connection, eu tive acesso a escolas que poderiam estar facilitando a minha logística com relação aos meus horários, a minha localização, a minha moradia. E eu tive opções apresentadas e assim foi feito. E com a finalização desse curso, e com a possibilidade também de atuar no mercado, me sentindo mais preparado, eu tive a oportunidade agora, estou atuando em na engenharia como coordenador ambiental, em um projeto de uma fazenda solar, né? que basicamente é você transformar energia, produzir energia através da captação da luz solar, e está sendo bastante interessante, está sendo bastante desafiador, tanto profissionalmente como pessoalmente. E isso fez com que a gente deslocasse um pouco do grande centro aqui de Queensland, que é Brisbane, que é a capital, e a gente hoje está situado a cerca de 3 horas e meia. Muito feliz, muito realizado. Em uma cidade menor, mas também com mais oportunidades, né? Agora, para vocês. É interessante, porque o país aqui, apesar de ser um pouco menor, mas parece que as coisas são padronizadas. Então, você consegue encontrar uma rede de supermercado que lhe atende perfeitamente, você consegue ter uma estrutura de lazer que é um parque, é um jardim, toda a estrutura que praticamente parece ser um padrão no país, que ela vem se repetindo. Claro que na sua devida proporção, na sua escala menor, mas você não sente muito com relação ao que você está, o que a gente vivenciou lá na capital, morando na capital. Em Brisbane, sim. E eu acho que a área ambiental também é uma área bem alta, né? Bem no mundo todo, eu acredito, mas aqui na Austrália eu acho que eles valorizam bastante também, né? A área ambiental, essa questão de sustentabilidade, cursos de operações sustentáveis. Eu acho que é uma área que está em demanda e tende a crescer nos próximos anos também, né, Peterson? Acredito sim. Hoje, qualquer projeto ele tem que levar em consideração bastante a questão ambiental. Você tem que estar pensando em alternativas de como você vai destinar o seu resíduo, como você vai projetar um edifício, com qual se você vai projetar uma casa nova, com qual recurso você pode estar reutilizando água, você pode estar captando energia através de painéis solares. Então, hoje, a engenharia ambiental, eu diria que está presente em nossas vidas, né? Tudo, exato. Então, tem que tentar no mais importante, né, que é preservar o ecossistema, a natureza, os animais, a flora, a fauna, desculpa. Sim, perfeito. E, gente, para finalizar, eu queria que vocês, se vocês pudessem dar uma dica ou algum conselho para quem está pensando em fazer intercâmbio em família aqui para a Austrália, o que vocês recomendariam? Primeiro, alinhar emocionalmente para os desafios que estão por vir. Segundo, alinhar financeiramente. Não é nada de outro mundo, mas precisa de um planejamento. E contratar a Connection. Eu assino embaixo, que é uma agência que vai estar com você, que vai ser parceira, que não vai simplesmente fazer o básico, que é te jogar aqui dentro ou qualquer outra coisa.
Então, é você ter parceiros de verdade, né? E eu nós atestamos que a Connection é parceira de verdade, que ela nunca largou nossa mão. Assim, a gente só tem boas referências a dar da Connection, de vocês, do Ed, assim, sempre foram muito parceiros, muito amigáveis, e a gente é muito grato, porque se a gente conseguiu alcançar, né? Porque eu digo assim, aqui na Austrália eu aprendi que sonho tem que ser grande. Você Sim. não pode... Esse negócio de sonhar pequeno, porque com medo de sonhar, não rola. Você tem que sonhar grande, porque você vai chegar lá. É só você ter fé em você e saber fazer as escolhas certas. Então, assim, se hoje a gente está vivendo o alcance de um sonho, né, que era Peterson conseguir um trabalho na área dele, porque só quem chega aqui como estudante que sabe o quanto isso é. Então, eu digo assim que a Connection ela foi assim primordial para a gente conseguir, sabe? Para a gente escolher o curso certo, escolher a estratégia certa. O Ed sempre foi um cara que fala assim: eu apoio vocês no destino de vocês, na estratégia de vocês, mas eu quero que vocês façam escolhas inteligentes. Ele sempre foi esse cara de apoiar a gente a fazer escolhas inteligentes, independente se isso ia gerar retorno para a agência ou não. Ele queria, acima de tudo, que a gente fosse feliz. Então, assim, só coisa boa que eu tenho a dizer sobre vocês e a desejar também um futuro muito brilhante para a Connection. Obrigada. Peterson também compartilha das mesmas dicas? Ou tem algo mais a acrescentar? Compartilho. Eu só acrescentaria a questão de... na verdade, nem acrescentar, reforçaria a questão do suporte, né? Que você... Eu, particularmente, eu confesso que eu gosto de ser bastante... eu gosto de ter uma parceria que me dê atenção. Sim. E vocês das Connection, vocês são muito atenciosos, não importa a maneira ou como. Então, você que está aí pensando, poxa, quanto seria bom, converse com a Connection. Eles têm todo o know-how, toda a experiência de você estar orientando vocês. Procure opiniões diferentes com relação a um agente de imigração, a um agente ou outras pessoas que estão aqui, mas em termos de orientação com relação ao aperfeiçoamento, estudar na Austrália, eu acho que não tem uma empresa tão qualificada, tão atenciosa, e por experiência própria, que a gente já teve outras experiências. Super recomendo. Tanto, poxa, eu estou com dificuldade em alugar uma casa, estou com dificuldade em me cadastrar em determinada, eu estou com dificuldade em configurar um currículo meu, estou com dificuldade em fazer esse cadastro para concorrer a essa vaga. Então, em qualquer tipo de suporte, poxa, meu inglês ainda não é tão bom, Bia, você consegue ser minha tradutora aqui online? Gente, vocês terão tudo isso. Que bacana. Obrigada pelo feedback, gente. Obrigada mesmo. E obrigada principalmente também por vocês terem tirado o tempinho aí do day off de vocês para vir dar entrevista aqui para a gente, para compartilhar um pouco da história de vocês, da trajetória de vocês com a Connection Austrália e na Austrália também de uma forma geral. A gente agradece demais a participação de vocês aqui no depoimento. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Bia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.